queridos alunos, alunas, estudantes de teatro. Esse vídeo aqui traz para vocês uma live que foi realizada no Litoral em Cena, a mostra estadual de circo, dança, teatro de rua e teatro de bonecos de Caraguatatuba. Nessa live aqui que eu trago para vocês, eu entrevistei o palhaço Berinjela, né? Um pouco sobre o trabalho aí do ator por detrás do espetáculo. E eu espero que com essa live, que vai ficar salva aqui também na nossa playlist, vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o mundo artístico e sobre o trabalho do ator e aqui no caso do palhaço também. Então fiquem aí com a live e espero que vocês gostem. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aqui do 14º Litoral em Cena, o festival de circo, dança, teatro de rua e teatro de bonecos de Caraguatatuba. E hoje aqui com o querido Samir, que é o palhaço Berinjela. Seja bem-vindo, Samir. A gente já estava proseando um cadinho aqui antes de começar, mas agora estamos ao vivo. E só para dar um filme, para vocês conhecerem, né, quem que está aqui, eu sou Gabriela Antonakis, sou atriz e professora de teatro aqui nas oficinas culturais da Fundac. E hoje com o prazer de entrevistar o grandioso palhaço Berinjela com seu grande pequeno circo. Então, Samir, como é um espetáculo solo, um espetáculo seu, eu acho que ia ser muito bacana se você pudesse compartilhar aqui com o pessoal um pouco sobre você, né? Melhor do que eu ficar lendo aqui o seu currículo, seu portfólio, esse tipo de coisa. Fique muito à vontade para se apresentar aqui para o pessoal, para quem estiver assistindo. E se quiser compartilhar sua trajetória também, vai ser um prazer aí te ouvir. É com você, Samir. Obrigado, Gabriela. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer demais estar aqui, né? É muito bom estar participando do festival. Infelizmente, online. É bom estar participando, infelizmente. Infelizmente que eu não posso estar aí nesse feriado, no litoral, pessoalmente. Mas, apresentando, mas já é importante essa troca já nesse momento. É o que é possível e a gente tem que aproveitar todas as ferramentas, né? Bom, sou o Samir Jaime, sou o palhaço Berinjela, não tão grandioso como a Gabriela falou, mas estamos aí, né? Estamos na luta. Eu sou ator, diretor, produtor, palhaço, essas coisas de falar bio sempre é engraçado, que a gente fala um monte de coisa, mas, nossa, como esse cara faz coisa. Mas é que a gente que é artista, se a gente não fizer de tudo um pouco, a gente não consegue sobreviver, né? A gente precisa estar em todas. Eu já atuo no meio teatral já desde 98, bastante tempo, sempre na rua. Teatro de rua sempre foi o meu espaço. E eu fui descobrindo palhaço a partir de 2009, assim, na minha vida enquanto coletivo. Eu sempre participei de grupos de teatro. Fiquei muitos anos em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no grupo Manjericão lá, até 2011, quando eu venho para Sorocaba e venho a convite do grupo Nativos Terra Rasgada, que é um grupo aqui de Sorocaba, de teatro de rua também, onde eu estou até hoje nesse grupo. E que também daí a gente faz espetáculos de teatro de rua também, a gente permeia um pouco a palhaçaria, mas não tão especificamente. Aí o palhaço me veio assim, como eu disse, lá em 2009 eu comecei a fazer, era dentro de um espetáculo, que eu fazia um espetáculo que tinha um personagem que era o palhaço. E aí com esse espetáculo a gente viajou bastante, apresentou bastante, e com isso eu tinha muito mais o retorno das pessoas que diziam, nossa, que legal o teu palhaço, nossa, o palhaço, o Berinjela é legal, não sei o que, eu ia dizendo assim, legal, mas eu não tinha uma pesquisa, era um personagem que eu fui fazendo no espetáculo. E aí eu comecei a pegar gosto, quando eu vim para Sorocaba, eu estava recomeçando num grupo novo, um trabalho, eu fiquei com aquela coisa do palhaço assim. E ainda nesse grupo a gente montou um outro espetáculo também teatral, que fazia uma homenagem ao circo, e que daí o Berinjela veio novamente como personagem, mas aí eu já estava com aquela coisa de querer trabalhar. Em 2015, eu fui para a Slipa, que é a Escola Livre de Palhaços, no Rio de Janeiro, um projeto do Grupo Oficina. E aí lá eu estudei o palhaço mesmo. A Slipa é um curso a longo prazo, na minha turma foram 9 meses, onde você ia toda semana para o Rio de Janeiro e estudava com palhaços assim das mais diversas vertentes. Assim. Cada mês tinha um módulo diferente, então tinha um palhaço que vinha mais com a coisa do brincante, o outro vinha com uma pegada mais europeia, o outro com uma pegada mais popular, o outro do picadeiro. E aí eu saio de lá da Slipa aí já com o Berinjela mais formado, com essa coisa de eu quero seguir nisso, assim. E aí, em paralelo aos meus trabalhos no coletivo, eu começo a pensar, preciso montar um espetáculo.
eu já vinha fazendo alguns experimentos solo, assim, de ir para a rua e fazer. Às vezes tomava umas bombas de ficar um tempão, não conseguia formar uma roda sozinho. Às vezes Oh, dava uma roda legal e experimentava coisas. Assim. Porque eu tenho uma coisa assim, eu nunca fui o cara da habilidade. Hoje em dia, na palhaçaria, tem muito isso. Eu não tenho malabares, eu não tenho monociclo, eu não tenho aham. música. Eu tinha o palhaço cênico, né? O palhaço ali que vem da cena. E aí eu Uhum. comecei a pesquisar números. Então, eu fazer esse número aqui. Fazia, dava certo, uns não dava errado, e assim eu ia. E aí, quando eu E venho da Slipa, eu começo, esses fala. experimentos foram todos assim, você não ensaiava sozinho para ir, você já ia direto para a rua e experimentava, como que era Sim, isso? foi assim, eu tinha um colega que estava morando junto comigo na época, eu morava na sede do grupo. Eu tinha um colega que estava lá, o Paulo, é o palhaço Fusquinha, daqui de Sorocaba também, Paulo Galindo. E ele estava montando o espetáculo solo, e eu ajudei muito ele nesse processo de montar. E ele dizia, nossa, mas eu ainda tenho meio receio de ir para a rua sozinho, vamos comigo, a gente faz uma roda junto, você apresenta. Eu dizia, mas eu não tenho número, o Berinjela sempre foi de espetáculos de teatro, com uma dramaturgia. Ah, cria um número, dizia, é fácil para você, o cara é um baita malabarista. Qualquer coisa que ele pega, ele joga para cima e gira. Eu digo, eu não tenho isso. E eles, procura. Aí eu comecei a assistir vídeo. Comecei a assistir vídeo de palhaço. Eu dizia, ué, isso eu consigo fazer. Ó, se eu pegar essa mágica, eu comecei a ver mágica. Daí eu pegava a mágica e pensava como transformar a mágica num número de palhaço. Uhum, E eu peguei umas duas, três ideias e fui com ele umas duas, três vezes para a roda. Assim. Ele fazia os dele que já estava estruturado e entre os números dele eu entrava e fazia uma coisinha. uhum. E aí, assistindo esses vídeos, tentando anotar coisas que pudesse ser número, um dia eu olhei, eu tinha 9 coisas anotadas. Eu falei, mas 9 coisas é um espetáculo, né? Sim. E aí eu digo, vou montar, vou tentar. E comecei a brincar com isso, eu ia para a rua, às vezes fazia 2, 3, 4 desses, funcionava, outros não. Aí um dia um colega meu do meu grupo do Nativos, assim, olha, aqui no shopping a gente tinha um shopping aqui que contratava espetáculos curtos. E eles já tinham contratado todos os nossos curtos. Eles queriam mais um, mas que tinha que ser novo. E o Flávio falou assim: tu não tá fazendo uns números? Se você não quer, a gente pode vender o teu. Eu digo, mas eu não sei se ele tá pronto. Eu tenho umas ideias assim, e que eu precisava comprar coisa que eu não tenho. Ele disse, assim, eu te adianto o cachê, você compra e faz. Eu digo, beleza. Aí comprei as mágicas, coisas e fiz, vambora. Aí fui, estreiei assim. Até hoje eu assisto essa pessoa e digo assim, nossa, como mudou. Que Mas foi esse não tipo, era o mesmo espetáculo de agora, o é Pequeno o Grande embrião. Circo. É o Tipo, alguma. grande pequeno circo do Berinjela. Ele já tinha, por exemplo, a barraquinha, eu já tinha ela. Ele tinha quase nada de números tinha, mas alguma coisa ou outra já foi aquele embrião desse primeiro. E aí, a partir disso eu Oh, fui. Aí eu comecei a fazer, aí decidi, vou montar o circo. E aí montei esse espetáculo e ele vai assim se transformando. É muito engraçado porque, por exemplo, esse vídeo que vocês assistiram, se eu for apresentar hoje, já está diferente. Porque uhum, ele é muito mutante. Assim, às vezes tem um número que eu digo, esse aqui já não cabe mais, vamos trocar por outro. E ele vai legal. mudando muito, assim, hoje, o que eu tenho hoje, já tem umas duas coisas diferentes do que vocês viram, desses que a gente assistiu, assim. Porque ele Uhum. vai mutando Esse muito, aqui, assim. ele é de que ano, Samir? Esse Eu acho, espetáculo que a gente viu? eu acho que essa apresentação aí é de 2018, na Feira de Teatro de Rua, aqui em Sorocaba, eu tenho quase Um lugar certeza. lindo, que lugar maravilhoso que foi gravar. É um parque Perfeito, que tem né? aqui, um parque enorme, que é muito tradicional de teatro de rua. Assim, tem umas rodas grandes, e essa versão foi no festival que a gente organiza, o Nativos organiza aqui em Sorocaba, que é a Feira de Teatro de Rua. Foi até a última Ai, edição que a gente conseguiu fazer. olha que ótimo, gente. E tem uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, que é sobre o palhaço mesmo, né? Você tá falando da sua trajetória, tudo, mas agora sobre o Berinjela, eu fico curiosa, assim, né? Igual, a gente tava conversando um pouquinho, assim, muito brevemente antes, né? Que eu não faço palhaço por ter estudado, como falei para ele, eu faço palhaço brincando. Mas eu descobri que o palhaço ele tem uma coisa a ver que é muito a sua cara, né? Assim, o palhaço é muito você, meio que. Você coloca o nariz, mas é meio que você sem a máscara. Aí você pode me corrigir também. Mas é como, Não, como se fosse você meio despido, assim, né? Você é você. eu Não acho sei. assim, eu acho que tem muitas formas de ver, né? A gente vai fazer oficinas e coisas e cursos, mas como Uhum, eu falei, a Slipa para mim foi muito legal porque eu estudei com mestres diferentes. E aí, às vezes, a gente fica muito. Ah, esse mestre legal, quero isso. Esse mestre uhum, legal, quero isso. E, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho de cada um, o que cada um te traz e a sua uhum, personalidade, né? Eu, quando dou oficina, quando eu dou curso, eu sempre falo muito que o palhaço, ele é
um estado de espírito nosso. A gente, às vezes, está brabo, a gente está triste, a gente está ansioso e a gente está palhaço. Né? Só que enquanto... E o que é estar palhaço? É a gente se despir mesmo de muitas vergonhas e coisas que a gente tem na nossa vida, né? A gente, às vezes, muita coisa a gente não faz com aquele receio. Ah, não, isso aí as pessoas não vão achar legal. Eu não vou dizer isso. Ah, isso é bobo. Parece não, ele tem essa ingenuidade que a criança tem. A criança fala na cara mesmo, né? Ela faz mesmo, ela vai. E a gente, enquanto artista, aprende a moldar e a acessar esse estado mesmo, né? De colocar o nariz e se permitir. E lógico que a gente, enquanto artista, eu vou montar um espetáculo, eu tô com o palhaço no espetáculo. Tem a técnica, tem o quanto eu sei usar esse meu estado, mas não deixa de ser sim, assim, eu acho que ele não é um personagem que eu construo, eu não consigo ver assim, lógico que cada um tem o seu processo, mas eu não consigo dizer, eu vou construir ele dessa forma. Eu lido com o que eu tenho de mim mesmo, né? O que me traz da minha personalidade, assim. Muitas vezes quando a gente trabalha em formação, às vezes assim, o aluno está lá, ele porque eu queria fazer esse palhaço assim, mas você está vendo que não é dele aquilo, né? Ele tem uma outra energia. Então, como que a gente trabalha essa energia e libera, tira as vergonhas, tira as máscaras e vai para... É muito bom te ouvir falando sobre esse processo, né? Você que tem essa trajetória aí com berinjela, com teatro de rua, porque justamente assim, né? Eu logo no início assim, da minha trajetória, isso que eu senti com o palhaço. Justamente numa construção de personagem mesmo. Pelo menos o que eu vivi pouquinho, né? Tentando ser engraçado, veio que você não tenta, você é um estado mesmo, né? De estar, de doação, de graça, né? Isso eu falo sempre, assim, quando eu dou oficina, eu digo, ó, primeira coisa, o palhaço não tem que tentar ser engraçado. Se tentar fazer rir o outro, você você tem que se divertir. Quando a gente se diverte, as outras pessoas se divertem com a gente, não é assim? Se você está numa roda de amigos, você está se divertindo, a pessoa não está rindo de você, ela está rindo com você. Então, se você entra só com o foco de fazer o outro rir, fica já mecânico, né? Porque pode dar certo e pode não dar. Agora, se você entra se divertindo com o que você está fazendo, automaticamente a outra pessoa vai se divertir com você, ela vai entrar nesse espírito de estar brincando, você dá essa abertura. E na rua, principalmente, né? A gente pega um espetáculo que nem o meu, que é solo. Eu não tenho um parceiro para jogar, eu não tenho alguém para me levantar a bola para poder dar a piada, né? Quem faz isso? O público, então eu tenho que construir com o público. E na rua eu não sei o que o público vai me trazer. Cada vez que eu puxo alguém para a cena, eu não sei se ele vai comprar a minha ideia ou não, se ele vai dar a resposta que eu espero ouvir, sabe? Então, se eu não abrir para ele sentir a vontade de jogar comigo, pode dar tudo errado. E se der tudo errado, eu tenho que estar pronto para isso, para fazer desse erro talvez um grande acerto melhor do que o que eu tinha planejado. Lidar com o público e o seu espetáculo, ele é o que a gente pode assistir aqui. Viu, gente? Para quem não assistiu o espetáculo, é o grande, eu sempre inverto, o grande pequeno circo do Berinjela. Dá para assistir até hoje, hein, gente? Hoje é o último dia do Litoral em Cena, então dá para assistir. E é muito legal que dá para ver, assim, o seu espetáculo, ele depende inteiramente do público e da imaginação. Eles têm que comprar o seu jogo, né? Eles que criam com você o espetáculo. Então é desafiador, né? Tem uma frase que eu até falo agora que eu acho que nessa apresentação eu não falava ainda. No início, assim, eu sempre digo assim, gente, a primeira coisa é o grande pequeno circo vai começar o espetáculo e a primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse aqui é um espetáculo de imaginação. Você precisa abrir a sua mente e entrar nesse jogo, porque aqui a gente está aqui para entrar num jogo. Abra a sua mente e venha que você vai se divertir com o que a gente está fazendo. Porque, como você falou, você disse tudo. Se a pessoa não estiver predisposta, o público tem que ser generoso também, né? O seu público desse espetáculo tá muito bacana de assistir, uma grande roda que tá ali com você, né? E o pessoal comprando o seu jogo, assim, isso é muito bacana. O pessoal participando e fazendo com você. E tá bonito de ver, viu? E aí o que eu ia perguntar pra você é, por que eu vi, que assim, eu fucei o nome do palhaço. Eu vi Berinjela Traquinas. Aí eu fiquei curiosa, o porquê do nome do seu palhaço, se tem alguma coisa assim interessante que você queira falar sobre isso, ou sim? Na verdade, muito. São dois momentos diferentes, né? O Berinjela, o nome nasceu numa. Eu acho, quando eu comecei a fazer lá atrás, o primeiro espetáculo que eu fiz, que era o Dilema do Paciente, eu entrei para substituir uma outra pessoa que fazia antes. E dentro do espetáculo, o palhaço não tinha nome, era só palhaço. Ele era um palhaço que ficava azul.
tinha alguns, a gente fazia umas brincadeiras com algumas coisas do tempo do Circus Freak, e depois entrava uma dramaturgia do palhaço que ficava azul e ia atrás de alguns médicos tentar achar a cura. E ele era palhaço, não tinha nome. Quando eu entrei, foi que o espetáculo começou a mudar, a gente começou a repensar, foi um espetáculo que a gente retomou depois de muitos anos parado. E aí um dia no ensaio a gente fez uma brincadeira, quando estava vestindo o figurino, com berinjela, e berinjela a gente fez uma brincadeira assim, mas no ensaio. E em cena, a minha colega de cena me chamou de berinjela, falou assim, ô berinjela, vem cá, nunca tinha feito isso, ela chamava, era ô palhaço, vem cá. Como a gente tinha aquela piada interna, ela jogou a piada interna em cena, e chamou de berinjela. E aí, a partir daquilo, ficou. Pronto, ficou E aí, berinjela. o palhaço era berinjela. Aí, o porquê do sobrenome? É muito... Porque quando depois que eu já estava com esse novo berinjela, tinha vindo da escola, comecei a criar o meu material, eu fiz um Facebook, que eu tenho o Facebook do berinjela lá. E o Facebook te obriga a ter um sobrenome. E eu botava palhaço berinjela, não aceitava. Berinjela palhaço, não aceitava enquanto sobrenome. E eu digo, aí fiquei horas pensando. E eu lembrei de uma brincadeira que eu tinha antes de fazer o palhaço. Quando esse espetáculo, esse que eu falei, existia, eu tinha um colega que também não fazia esse espetáculo. Como a gente não fazia, não gostava muito de palhaço, a gente ficava zoando os colegas que faziam. E a gente ficava dizendo, eu sou palhaço traquinas, eu sou palhaço sovaco. E eu lembrei que tinha essa piada lá atrás. Digo, olha, tá aí, eu vou retomar isso e vou colocar o traquinas. E aí eu Olha, surgiu assim. fazer piada dos palhaços e depois se admitir o palhaço. É bem isso, assim, é tipo, olha, gospe no prato. Não, gospe pra cima que ele acaba voltando. Ai, que legal, gente. Então foi bem por acaso, assim, o nome Foi. do berinjela. Mas isso é muito legal, né? Orgânico, assim, quando as coisas são desse jeito, é muito bom. E eu acho que esse, não sei, né? Como eu te falei, eu sou uma leiga no assunto, você pode sempre me corrigir. Mas eu acho que essa é a graça do palhaço, assim, né? Essa espontaneidade, essa organicidade dele mesmo. De Eu acho que acontecer. tem muitas vertentes, né? Tem uma galera que, quando você faz um processo mais de criação do palhaço, às vezes ele pega o teu nome a partir de características físicas. Eu tenho uma colega Boa. que trabalha comigo. Eu tenho um outro grupo aqui em Sorocaba, que é o Núcleo Claudemia de Palhaçaria, que é um grupo que é mais voltado para formação, pesquisa e apresentação de palhaço. Eu tenho uma colega que trabalha comigo que ela é mais dessa coisa da criação do palhaço, de Legal. trabalhar com ele desde o início. E ela trabalha muito essa coisa de batizar o palhaço a partir de características físicas e coisa e tal. E eu não, eu sou de uma outra coisa mais popular, assim, eu sou dessa coisa do nome. Eu acho que o nome, quando surge de alguma coisa que é. Tinha uma lenda antigamente, você dizia que os nomes bons é aquele que o palhaço não gosta. Eu não sei se é isso, mas tem mais assim, quando você tinha alguma coisa que o palhaço já não gosta desse nome, é porque era o batismo. Mas é como eu digo, cada um tem a sua forma, acho que não tem uma regra. Assim. Se você se sente bem, eu gosto muito do meu nome ter surgido sem querer. E não largo ele, assim, né? Sim, nossa, é muito legal isso que você fala, e é legal para quem tá assistindo e não conhece também muito esse lugar do palhaço no circo, né? De entender que existem várias vertentes, várias formas de estudar o palhaço, de fazer palhaçaria, né? E é legal, assim, que você tem esse trabalho do circo, né? Desse lugar no palhaço, mas a sua origem, né? Você tem também uma caminhada pelo teatro de rua, né? Para além só da palhaçaria, né? Não separando, porque essas duas áreas elas estão ligadas, né? Teatro e circo, puxa vida. Mas é legal isso que você fala para a gente ir conhecendo mais também essas vertentes, né, do trabalho. Eu acho que hoje eu assumo mais isso, assim, né? Acho que eu passei, acho que é normal do processo, quando eu comecei a me aprofundar no palhaço, de pensar, não, agora é palhaço, tem que, o teatro é uma coisa, o palhaço é outra. E até por não ser o cara da habilidade, o circo traz muito essa coisa da habilidade, né? De ter alguma coisa. Como eu não tenho, eu comecei. Qual é a minha habilidade? A minha habilidade é o teatro, né? Essa coisa da improvisação, da rua, que a rua te traz. E hoje eu assumo mais isso. O meu palhaço é um palhaço da cena mesmo, de estar construindo ali a cena a partir disso, assim. E acho que para mim me ajuda muito, principalmente a rua. Acho que a rua ela te traz todos esses elementos principais, né? Que a rua é uma grande escola, né? Do teatro, pela imprevisibilidade que ela traz. Você não sabe o que vai acontecer, né? Aquela coisa do bêbado, do cachorro e a criança sempre vai ter na rua, e se não tiver, você sente falta até. Né? Não, mas isso é muito legal. E você fala, e essa é a diferença também do seu espetáculo que eu vejo, né? Do lugar da comunicação mesmo, que você fala do jogo da cena que você faz, e existe essa abertura. Isso é muito legal, porque você constrói um espetáculo em cima da abertura do público, né? E olha que desafio, né? De dar a cara a tapa mesmo, assim.
e além disso, no espetáculo solo. E isso é uma coisa que eu queria perguntar para você, assim, de você falou, né, que foi começando a criar esses números e experimentando e levando para a rua, testando. E por que, assim, veio essa ideia? Ah, vou fazer um espetáculo solo. Foi uma necessidade sua, assim, de, pô, quero trabalhar sozinho, quero botar isso para fazer, independente de se tem gente comigo ou não? Ou foi uma coisa que foi gradual, assim, aos poucos Acho você que foi, foi. foi uma necessidade. Assim, como eu digo, eu faço parte de um grupo de teatro, e é um grupo que nós somos em 9 pessoas. 9. Acho que na época, até quando eu montei o espetáculo, nós estávamos em 11. E um grupo grande é isso, você joga com muitas pessoas, muitos temas, com as vontades de muitas pessoas. E como o palhaço é uma coisa que me surgiu, assim, eu precisava pesquisar, eu precisava me aprofundar, foi quase que uma válvula de escape, sabe? Eu preciso ter esse trabalho aqui que me coisa. E aí, às vezes, é isso, às vezes você está num tempo onde você precisa, ou você espera ter alguém, às vezes você tem alguém já que está junto, mas eu não tinha. Eu senti, não, eu preciso ir, preciso fazer. E até por isso mesmo, porque quando um grupo grande, um coletivo, você joga em prol do coletivo, mas o coletivo também tem as suas individualidades, né? E eu sempre fui um cara muito que eu queria viajar, eu queria ir, eu quero estar. E às vezes, pô, não é qualquer lugar que você consegue ir com 9 pessoas, 10 levar um Uhum. espetáculo, né? Eu precisava ter essa liberdade, assim, de ter o espetáculo. Por exemplo, o meu espetáculo hoje ele é pensado, eu fui, com o tempo, eu fui tentando cada vez mais pensar ele para ele caber numa mala. E numa mala, Uhum, perfeito. além de pensar de caber na mala, tinha que ser uma mala que tivesse menos de 23 quilos, porque é o que vai na bagagem do avião. Se passa disso, já cria um dificultador para mim viajar. Então é uma coisa que a gente Sim. tem que pensar. Parece bobo, mas é tipo, você tem que, pô, não, peraí, então eu tenho que trocar essa mesa por uma outra coisa, porque isso aqui tá pesando. Para quando eu precisar viajar, eu sei que ó, uma passagem de avião com uma bagagem, eu já consigo levar, porque cabe. E sozinho eu consigo carregar isso. Porque se eu penso numa Sim, coisa muito maior, daqui a pouco eu não consigo carregar sozinho. Eu tenho a dependência de uma outra pessoa. E muito isso, legal. às vezes, é importante, mas hoje em dia, quando a gente precisa cada vez mais ampliar o nosso trabalho, né, para poder estar em vários lugares, para conseguir até sobreviver com isso, essa autonomia é muito importante para a rua. Você quer ir para uma rua para passar o chapéu, sozinho, você precisa ter ali, você precisa ter uma... Hoje eu tenho alguém que coloca o som para mim. Se eu vou para um festival, Uhum. se eu vou para algum lugar, se eu estou num Sesc, em algum lugar. Mas eu consigo colocar o meu som de cena. Se eu precisar, eu consigo colocar o meu som para se eu for daqui a pouco um festival que eu sei que não vai rolar de ir com 2 pessoas, eu vou sozinho e coloco o meu som. Então eu tenho que pensar essa praticidade também, né? De ter o seu trabalho debaixo do braço enquanto artista. Nossa, mas isso é muito legal, assim, tem a ver com a preparação, né? A escolha do espetáculo, a escolha de como as coisas vão se desenrolar, a partir do que é possível para você, né, viajar com esse espetáculo, porque é itinerante, isso é muito legal, assim, né? Você dispõe de coisas pontuais ali na sua cena e você consegue usá-las, né, com toda eficiência, isso que é importante também, né? Não precisa de uma estrutura mega cheia de coisas, né? O grande pequeno circo, mas com poucas coisas, com um tamanho reduzido, você consegue fazer ali acontecer o seu espetáculo, né? Aquela barraquinha é muito engraçado, porque às vezes eu tenho que Você achar uma sabe, função né? dela, porque hoje eu não precisaria mais dela. Mas é que Ah, eu digo assim, como que eu vou tirar a barraca que dá no meu espetáculo? Não posso, né? Eu tenho que dar um jeito de levar ela. Por exemplo, hoje eu preciso de uma mala um pouco maior só para caber ela, porque ela fechada, ela fica muito redonda, ela é leve, mas ela precisa. Mas eu não posso tirar, porque ela é o título do espetáculo. Então, eu tenho que achar por causa disso, porque a partir dela é que eu tive essa ideia. Não, é um circo de um homem só, né? aham. E você cabe nela, É, certinho lá dentro, né? Isso é muito legal. Fala, meu Deus, cabe. como que você roubou ele ali dentro? E isso porque tu não viu que ali dentro tem uma mesa cheia de coisa dentro. Além disso, não tá só. Se ela tivesse vazia, era fácil caber, mas tem uma mesinha com todos os elementos que eu uso dentro. Ai, fica tudo dentro. Aí, olha só, Né, fica é que tudo assim, ó, dentro. é que naquele espetáculo acho que não tinha isso ainda. Hoje em dia, o que eu fiz com ela? Eu abri ela, é porque naquele tinha uma malinha do lado, né? Aquela mala do Aham. lado não existe mais. Eu abri uma tampa dela em cima e eu tiro tudo de dentro dela, até para dar uma função maior para ela hoje. Então as coisas Ai, que ficam tudo ali legal. dentro. Eu abri uma parte de trás dela, então as coisas que eu tirava daquela mala que ficava aberta, eu tiro agora de dentro dela. Assim. Olha aí você também desenvolveu habilidades de contorcionismo, né? Pra entrar ali dentro da barraquinha, ficar certinho, porque, nossa, é É, muito bonitinho, quase. pequenininho. E é uma É, graça, né?
Dá uma, é o que você falou, dá uma cara pro espetáculo. É a cara do espetáculo, o título do espetáculo. Quando eu comecei a pensar em montar o espetáculo, eu digo, vou pegar uma barraca de criança, porque a barraca de criança é pequenininha, eu tive essa ideia. Eu comecei a procurar na internet uma que tivesse cores circenses, assim. E eu achei aquela ali. Só que aquela ali não existe no Brasil. Não sei se hoje existe, mas não existe mais, não existe. Ela vendia só na IKEA, que é uma loja dessas que tem de tudo, tipo umas americanas aqui na Europa. Ela tem em toda a Europa, a IKEA, é uma loja de variedades. Ah, que legal. Só que eles não entregam no Brasil. E eu olhei e digo, tem que ser essa barraquinha, tem que ser, como eu vou fazer? E aí, coincidentemente, nessa época, eu tinha um colega, o Alexandre Maglione, que ele estava viajando, estava fazendo as apresentações pela Europa, acho que ele estava na Espanha ou em Portugal. Eu mandei uma mensagem, digo, Ale, será que você não conseguiria ir nessa loja e comprar isso aqui para mim? Porque eu estou montando um espetáculo. Ele disse, cara, eu vou tentar. E ele trouxe para mim, eu disse, tipo, foi um... Eu olhei, digo, precisa ser isso aqui, mas como eu vou ter um negócio que não tem aqui no Brasil? Olha só, gente, a sincronicidade das coisas, né? Assim, foi muita sorte mesmo. Olha que ótimo. E eu ia te perguntar também, continuando assim, né, depois de falar um pouco sobre você, e lógico, a gente já tá aqui falando sobre espetáculo e tudo, mas uma coisa que eu ia te perguntar foi sobre a escolha, assim, né, que você fez, pelo menos para esse, você falou, os números vão mudando também de acordo com o tempo, né, que vai passando, mas você tem ali você tem ali três blocos, assim, que eu percebi, né, assim. Tem o malabarista argentino, berinjelito, depois tem a pulga, que também é a pulga adestrada, e no fim você faz ali, ensina as pessoas a conquistarem o seu amor. Então você tem praticamente três números, assim. E aí você geralmente faz, você manteve, você disse que varia, mas esses números, eles fazem parte meio que fixa do seu espetáculo ou sempre vai mudando? Como que é não, isso? vai mudando, que nem, por exemplo, o número da conquista, que hoje ele já não é mais tanto assim, até porque tem coisas nele que eu percebi que eu precisava mudar, assim, é um número que hoje eu já percebo que ele já não, ele tem, até pelo o momento que a gente vive, discussões que a gente tem, eu percebi que teve coisa ali que eu precisava mudar. Que eu mesmo abri mão e que eu transformo ele quase como que um número de circo-teatro, aquele número que tem uma cena no meio dos números circenses. Mantém quase a mesma estrutura, a brincadeira do jantar e coisa e tal, eu mantenho. O malabarista hoje ele não tem mais daquela forma. De vez em quando eu faço. Eu sinto muito público, mas às vezes eu tenho no início um pupurrizinho que eu faço malabares, engulo espada, faço equilibrismo, como se fosse um pupurri de coisas circenses na abertura. E a pulga eu diminuí um pouco ela. Ela existe ainda porque eu tinha tirado a pulga, mas a coisa da Judite ela é tão forte assim. É muito boa a Judite, é uma parte forte, muito legal. Isso, que eu tenho ela um pouco menor, porque eu não precisei tirar ela. E eu tenho um projeto de um espetáculo só com a Judite, que é um espetáculo novo que eu tenho, porque por isso que ela já fica assim. Quando o outro espetáculo sair, com certeza a Judite cai, porque daí eu vou ter um espetáculo só com a pulga, assim. Vai ter só um espetáculo toda a Judite, gente, isso tá de primeira mão pro Litoral em Cena ou já tá aí pra todo mundo, tá pra todo mundo saber ou é inédito isso? Não, é uma ideia, na verdade a pandemia foi boa porque ela fomentou ideias, né? Agora temos que ver como vamos colocar em prática. Gente, ia ser maravilhoso. Eu tenho o grande número que tem ainda o número da caixa surpresa, que tem ali, que existe ainda, porque ela é o ápice do chapéu. E eu tenho o número final, que é do Homem que Levita, que eu acho que naquele vídeo ele não tem ainda, que é o número final do Homem que Levita. E eu faço a telepatia. A telepatia é um número clássico de palhaçaria que tem, que é a telepatia que é um número clássico de palhaçaria. Eu faço ela sozinho, porque é um número que se faz com dois palhaços, eu faço ela sozinho com alguém do público. Então é um número que esse aí é um número que acrescentou muito também, é um número muito legal, porque ele traz um outro envolvimento, assim, é um número muito massa que tem da telepatia. Esse é a estrutura de hoje, assim, do espetáculo, né? Eu não conheço esse número, mas fiquei curiosa já. Um número é uma reprise bem clássica do meio do circo, assim, que normalmente ela se faz com dois palhaços. Aí eu adaptei para fazer ela sozinho com alguém do público. Então tem um jogo. Esse também é um jogo porque a reprise ela tem um jogo de pergunta e resposta de combinação entre os palhaços. Ali eu trago alguém do público e eu tenho que forçar ele a entrar no meu jogo. E aí, às vezes funciona e quando não funciona também já vira piada, porque não funcionou, as pessoas estão vendo o palhaço sofrendo que não está dando certo ali, né? E a gente vai contornando. Aí vai contornando, adaptando, improvisando e continuando o show, né? Mas isso é muito legal. E agora, assim,
Agora eu acho que tem que ter, entendeu? Tem que vir pro Litoral em Cena do ano que vem, que é o da Judite, porque assim, pra mim, né, lógico, aqui é minha visão como espectadora, que eu assisti a da Judite, é sensacional, porque você usa, assim, é muito pequeno, né? É uma protagonista muito pequena que você tem que imaginar ela no espaço, assim, pra quem não assistiu, gente, assista pra vocês terem noção do que eu tô falando. Você fazer ela voar com um canhão, né? Fazer uma pulga voar com um canhão. Tudo usando a imaginação do pessoal. E o episódio que você fez, eu ri muito nessa parte, porque assim, é muito. É identificável, sabe? É que eu não queria dar spoiler pra quem não assistiu, mas aquilo de bater a palma no final com a Judite. Eu Isso é já muito. fiz isso muito na minha vida, puxa vida. Matei o E bichinho sem querer. o número do Circo de Pulgas também é um número clássico, é um número que já vem. Tem muitas pessoas que têm espetáculos só do Circo de Pulgas. O Circo de Pulgas é um. E até por isso mesmo que eu repensei, porque de que a estruturinha do meu circo ali às vezes me deixava muito preso a algo muito pequeno, que a rua precisa de algo maior. Então hoje eu brinco com a Judite só com a coisa dela mesmo, o canhão, que é a partir daquele jogo do canhão, porque você falou. Eu me desprendendo daquele cirquinho que eu ficava tentando fazer algumas coisas pequenas, me abre mais para jogar com a coisa do imaginário das pessoas mesmo. Eu mantenho o canhão, mantenho a morte, essas coisas eu mantenho porque ela faz parte do imaginário mesmo, assim. Mas são aquelas coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Você vai sentindo no público o que às vezes, pô, isso aqui está deixando uma barriga no espetáculo, isso aqui é bom, mas isso aqui deixa uma barriga. Então, o que eu posso deixar, o que eu tiro? Você vai Uhum. vendo isso porque a rua é dinâmica, né? A rua é muito dinâmica. Se você, às vezes, dá uma queda, assim, dependendo do que for, você perde muita gente. Porque, Uhum. diferente do palco, onde as pessoas às vezes entram no teatro, e mesmo que dê uma cansada, elas são obrigadas a ficar até o final, na rua, às vezes, você conquista uma pessoa para ficar na tua roda, mas se você perde ela, ela vai embora porque ela tem um compromisso. Mas o mais Uhum. legal é quando você faz ela parar e ela esquece o compromisso, quando ela diz, meu Deus, fiquei aqui uma hora e vi o espetáculo inteiro. Ah, isso aí é maravilhoso, né? E o negócio tá rendendo, tá no clima, mas é muito legal isso do imprevisto que você tem que lidar. E eu vejo isso pelo seu espetáculo. Pelo grau de abertura, é uma trabalheira, assim, para você manter um espetáculo sozinho, do início ao fim, a galera junto, é realmente um jogo de cintura, assim, né? Muito afinado. É muito jogo que você tem que ter feito para descobrir, né? Essa escuta com o público, assim. Isso é muito bacana. A gente tem que estar olhando tudo, né? A rua, porque é isso, né? Olhando tudo e saber usar o que a rua te dá, não ignorar, né? É isso. Tem o bêbado que entrou, usa o bêbado. Tem a Uhum. criança ali, a criança que te desafia, porque o palhaço também tem isso, né? Tem criança que vê o palhaço e vê aquela coisa de eu posso fazer tudo, eu vou entrar ali, eu posso tá liberado. E como você usa isso e brinca com isso, porque tudo faz É. parte do espetáculo, né? Tudo que está ali faz parte desse E falando jogo. nisso, falando nesses imprevistos, alguma coisa, né? Porque é pequeno, o grande pequeno circo do Berinjela já rodou aí o Brasil, gente. Não vamos ser modestos, já rodou bastante, né? Com esse espetáculo, já visitou vários estados brasileiros. Alguma É, com coisa, esse, assim. com esse espetáculo até já fui para alguns lugares, eu já rodei muito assim com o palhaço e outras coisas. Com esse espetáculo até para muitos lugares eu não fui, mas já fui em alguns assim de outros. Acho que com esse eu já fui para o Ceará, já fui para Bahia com o grande pequeno circo assim. E lógico, tem histórias assim, o palhaço traz muitas histórias, né? Traz muitas coisas assim de imprevistos que você fica, e agora, né? Tipo, o que a gente faz, né? Porque você fica. Tem gente, já teve criança que chorou copiosamente quando que eu tive Ai, que meu não Deus. deixar a Judite morrer, porque senão a criança ia chorar muito, né? Oh, meu Deus. Tipo, não, Reviveu. peraí! Foi bem isso. Não, peraí, ela tá aqui, meu Deus, sabe? Eu tenho, eu tenho uma história boa que não foi com esse espetáculo, foi com outro do coisa, que foi também, talvez, onde o Berinjela ficou mais conhecido, assim, né? Quando eu fiquei conhecido como palhaço suicida Meu no Deus do festival. céu. Porque esse outro espetáculo que eu fazia, nós éramos três atores. Eu tinha uma cena que era o momento que eu dizia que eu enlouquecia. Que eu estava na fila do posto de saúde
E era uma brincadeira assim, o médico entrava e eu chegava e dizia, cheguei, eu olhava, pô, todo mundo nessa fila, eu pegava e roubava a ficha de alguém e me deitava e dormia. Quando o médico dizia, quem é o ficha 1? Eu saía gritando, ficha 1, e corria gritar. Eu sempre subia em algum lugar, subia no muro, subia em alguma coisa, eu sempre fazia uma loucura diferente que ninguém esperava, nem quem estava em cena comigo. Nem Então, você mesmo, né? nisso eu já, tipo, machuquei a mão em arame farpado, quase caí do muro que estava quebrado, várias coisas assim. Mas o ápice disso foi em Arco Verde, Pernambuco. Nós estávamos apresentando dentro de um clube fechado, assim, com um monte de. Tinha escolas, então devia ter umas 800 crianças, assim, uma roda enorme. Uau. E era um lugar fechado. E eu olhei, não tinha onde subir, não tinha muito espaço para correr, mas do lado tinha uma piscina. Tinha uma gradezinha e uma piscina. E eu falei, vou realizar meu sonho. Aí eu tava ali, a hora que eu deitei, eu comecei a abrir a roupa, assim, eu tinha uma malha que eu usava por baixo, comecei a abrir a camisa, tirei o sapato e fiquei assim. Na hora que ele fala, ficha 1, eu começo, ficha 1, corro, pulo a grade e pulo na piscina. Só que eu não sei nadar. E eu achei que a piscina dava pé, porque normalmente a piscina, nas pontas, ela é mais alta, e ali não era. Aham. Então eu afundei na piscina. E aí eu Mentira. subi assim, botei a mão na borda, a borda escorregou e eu, buf, de novo. Subi a segunda vez, a mão na borda, puf, escorregou. Na terceira eu consegui firmar a mão e fui subindo assim. Eu olhava na grade, as crianças todas gritando, os meus dois colegas de cena com um olho desse tamanho assim, olhando. E eu fui indo, respirando, cheguei e fiz assim, para as crianças afastar, sentar e disse assim, eu sou o ficha 1, eu sou o ficha 1. E aí eu entrei em cena e continuou encharcado, pingando água. Aí depois disso, até uma colega a Selma Bustamante, que já é falecida, era uma artista, uma palhaça lá de Manaus, ela estava nesse festival e a partir disso ela que me batizou do palhaço suicida. Assim, ela dizia, esse é o palhaço. Depois disso, mas depois eu nunca tinha visto o palhaço suicida na minha vida. E esse eu acho que é o maior ápice de coisa. Assim, as pessoas dizem, como que você pulou na água sem saber nadar? E Pois outra, é. e tem um outro detalhe. Não era uma piscina que estava em uso, isso era um clube que estava fechado, isso era tipo junho, sabe? Então aquela água estava um limo só, sabe? Ai, A meu água que Deus. faz E na hora isso. você nem pensou, foi tipo no ímpeto, assim, tô aqui no palhaço, tô com vontade, eu vou e vou É, pular. quando a gente tinha participado do festival em Curitiba, Meu Deus. Todas as praças de Curitiba têm chafariz. E eu falei, eu vou pular no chafariz. E o Márcio, que era o diretor, dizia, cara, a gente tem 3 apresentações, 3 dias seguidos. Não vai dar tempo de secar o figurino. Se quer Nossa, fazer, faz no último dia. Eu dizia, ok, último dia eu vou. Último dia eu vou. No último dia fez um frio, um frio. E eu falei, não, aí eu não vou. E aí ficou aquela vontadinha de fazer isso. Quando eu vi a piscina, eu falei, vou fazer. é hoje. É hoje que eu vou realizar meu Mas eu sonho. sobrevivi e tenho história para contar agora. Aí, ó, que maravilha, né? Tá vivo, é o palhaço suicida e tem história pra contar. E com o Grande Pequeno Circo, aconteceu algum fenômeno desse tipo? Alguma coisa muito espalhafatosa, assim, esquisita, não sei? Não, acho que assim ainda com esse espetáculo não, assim, ele mais de entrar bêbado, assim, isso acontece bastante. Eu tive um também em Parelheiro, São Paulo, que eu apresentei que entrou um bêbado assim, daquele que você olha e diz, cara, não vai sair esse cara assim. Ele entrou e era isso foi na cena da Judite. Eu cheguei e eu fui dar para alguém a cestinha que pega ela e eu dei para ele, só que eu não percebi que ele estava bêbado. Quando eu entreguei na mão dele, eu vi que ele estava muito bêbado. Vixe. E aí ele começou, quando eu entreguei para ele, o que eu fiz? Eu abri para ele entrar no espetáculo. E aí ele começou, ele estava com um corotinho na mão. E aí ele começou, pai, e não deixava eu continuar assim. Né? E aí eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu que abri, né? Eu que dei para ele, como que eu faço? Aí ele fez assim para mim, não sei o quê. E eu dizia, calma aí, que eu vou o canhão aqui. Não, o que você precisa, parece, é tomar um gole para ficar melhor. E aí eu falei, então isso aí, me dá um gole. Eu peguei o corote dele um talagaço, assim. Pum! E chegou meu olho a arder, porque nem eu esperava que fosse tão forte. E aí, engraçado que depois que eu fiz aquilo, eu acho que ele me olhou como, Olha pô, esse isso. cara é parceiro. E aí, ele me ajudou o espetáculo todo. Ele não deixou. Aí. Aí teve uma hora que, tipo, que era uma praça dessas de bairro que tinha muito bêbado, muito, muito morador de rua.
E aí Aham. tinha um outro que depois começou a entrar e ele foi lá e tirou o cara. Ele, ninguém vai atrapalhar meu amigo palhaço. Ele, Olha aí. depois que eu fiz aquilo, eu falo a verdade, eu não fiz aquilo para ele me ajudar, eu fiz aquilo porque foi o ímpeto do momento. Mas aquilo deu para ele uma parceria que ele depois virou o cara que me ajudava no espetáculo. Me deu piadas ótimas. Às vezes eu falava uma coisa, ele respondia lá, dava uma piada ótima. Ele virou, assim, um grande parceiro do espetáculo. Aí você já contrata ele no final, né? Fala aqui, você não quer ficar comigo? Assim, a gente viaja, a gente faz esse Eu, espetáculo de eu, novo. eu te pago em corote. Você paga em corote, tudo certo. Mas é muito legal, é porque também você deu a abertura e ele te testou, né? Ele te testou, ei, vai jogar comigo? Acho que depois do corote ele falou, esse aqui, aí sim, dá pra jogar, né? É uma via de mão dupla. Isso é muito doido, assim. E do palhaço, assim, né? Como o jogo, ele depende do espectador. Lógico que no teatro também existe isso, né? Assim, a gente acha que é só o ator fazendo e a galera assiste como se não tivesse impacto, né? Mas na verdade é o espectador que constrói ali o espetáculo junto, né? São as respostas que ele dá, mesmo que não sejam faladas, que ajudam a construir o espetáculo. E como isso principalmente com o que você está falando aqui pra gente, né? Como que com o palhaço isso é essencial, assim, você depende desse jogo, dessa conversa, dessa abertura que você tem para fluir um espetáculo. Depende disso completamente, né? A rua traz muito de. A rua é isso, né? Lógico que a gente sabe que tem espetáculos de rua que são mais. Tem uma dramaturgia mais fechada, que tem uma coisa. Mas ainda assim, quando a gente vai para a rua, a gente está ocupando um. Se você está no teatro e alguém vai lá te assistir, o espaço é quase seu, né? Tá ali, as pessoas estão vindo. Agora, na rua, você está ocupando o espaço. E se a gente falar de moradores de rua, principalmente, é como se Uhum. você estivesse indo na casa dele, sabe? Você não pode exigir, você não pode dizer para ele, silêncio, me ouve, sabe? Eu já estava aqui, você que veio para cá, sabe, meu amigo? Eu não te chamei aqui, você que veio. Então, Uhum. é muito importante ter esse respeito mesmo com ele. Lógico que tem momento, a gente sabe, cada momento tem momento que tem caras, cada situação que o cara. Mas normalmente, se o cara que da rua que tá ali se sente abraçado, se sente na coisa, você consegue Uhum. jogar com isso e trazer ele para dentro do trabalho, ou fazer com que não se deixar abalar com isso, né? Mas, mais uma vez, é claro que depende da característica de cada espetáculo, de cada um. Mas eu penso que se a gente está na rua, se a gente se propõe a ir para o espaço da rua, é porque a gente quer ir onde o público está. A gente quer ir onde Uhum. estão as pessoas. A troca é muito maior, né? Então a gente tem que estar aberto a isso, a saber que vai acontecer. Não dá para você sair frustrado e dizer, deu tudo errado hoje porque me atrapalharam. Não. Talvez o pensamento seja, putz, como que eu consigo reverter isso quando acontecer de novo? Porque agora isso fez eu perceber que eu não estou pronto para isso. Então tem que rever alguma coisa. Porque é isso, né? É um eterno Legal. aprendizado, né? Você pode ter 10 anos de rua e vai acontecer uma coisa nova, inédita, e eu, opa, para isso eu não estava pronto ainda. Então, como que para a próxima vez eu ganho uma experiência nova? Muito legal isso. E você falou até assim, né? Quando você estava conversando aqui com a gente, eu conquistei essa pessoa, né? Essa pessoa, ela foi conquistada. E tem isso mesmo, né? De saber chegar e tá pronto tá pronto sim, né? Nunca vai estar meio que pronto, preparado para tudo quanto é situação. Mas está disposto. Acho que é essa palavra, né? Ter a disponibilidade para jogar mesmo. E principalmente o espetáculo que nem o meu, que eu chamo o público para a cena muitas vezes, é isso, eu preciso abrir esse jogo com ele, para deixar ele à vontade para jogar também, né? Deixar ele à vontade para poder brincar. E saber também que às vezes acontece, às vezes você chama alguém para a cena e tem aquele engraçadinho que quer ser mais do que o palhaço, né? Sempre tem aquele que se chama e aí ele quer fazer a graça. Ele sabe o que ele pode fazer, mas ele não quer. Ele não quer, ele sabe, tipo, ele quer fazer a graça, do tipo, vamos ver como esse cara vai se sair dessa. E aí você vai ter que jogar com isso também, né? Quem mandou você Aham. abrir para ele entrar, né? Você já abriu e acontece. E também, assim, é o que você falou, às vezes você chama uma pessoa, você não sabe exatamente como ela vai reagir. Mas você, assim, pela expressão do corpo, assim, se você tá prestando atenção, você sabe quem tá disponível, assim, pra jogar com você, ou é sempre nessa intuição, assim, de chamar, ou você já vai pescando quem tá comprando, quem tá Algumas jogando coisas eu vou, com assim, eu tento ir, mas às vezes depende, eu sou muito
assim em cena. Assim, isso é uma coisa minha. Eu sou muita energia, né? Eu vou, tanto que eu acabo, às vezes, o espetáculo já não. Porque eu vou. Às vezes eu tento ir pescando a cena, eu já vou vendo quem que pode em alguma cena, mas só que eu tenho um grande problema, que aí é um problema físico, né? Eu sou muito cego sem óculos. Sou muito Aham. cego. Então, como eu faço espetáculo sem óculos ainda, às vezes eu depende de como está a colocação do público muito distante, às vezes fica difícil de eu já estar. Então, às vezes, eu já faço algumas coisas de ir para o público para tentar achar, ou antes de começar o espetáculo, na entrada, eu já miro. Mas às vezes eu miro alguém e digo, vai naquele, e na hora o cara já não tá mais ali. Ou trocou de lugar e até eu achar, eu já vem você mesmo. Então, às vezes vai no instinto, às vezes vai Que na. legal! Que legal isso, dá pra perceber assim, o seu palhaço ele é bem impetuoso, assim, né? Não tem esse tempo de pensar assim, ah não, não vou pular na piscina, ah não, vai ser aquela pessoa, não, você já vai que vai no ímpeto, mas isso é muito legal também, né? Abre mais espaço aí pra Eu loucura acho que acontecer. hoje, até com o tempo e com a idade, eu já consigo ser um pouco mais centrado, mas eu já fui assim muito. Muito Principalmente quando mais. estava trabalhando com outras pessoas, dizer, calma, vai menos, vai menos. Olha o que você está fazendo. Mas é muito bacana isso, né? Trabalhar com esse impulso seu, assim, nesse sentido, né? Que eu tô dando esse nome. Mas muito bacana aqui. Eu tô acompanhando aqui também para ver se alguém tem alguma pergunta, assim, antes da gente continuar, né? Porque acho que até agora não tem. Só uma pessoa falou aqui que adorou a sua barraquinha. Adorou a barraquinha. Mas é muito bacana te ouvir, Samir. E aí eu ia te perguntar, assim, pra gente ir encaminhando, se sobre esse trabalho com palhaço, assim, você gostaria de falar algo para as pessoas que têm interesse em seguir nessa área de palhaçaria? Se você tem algum conselho para essa galera, artistas iniciantes ou para pessoas interessadas na palhaçaria, você diria algum conselho para essas pessoas? Ai, que responsabilidade. Tem que Eu, ter, eu tenho tem que ter esse um dos, momento. um dos mestres que eu tenho, né, que é o Richard, que é do Oficina, que ele é um dos idealizadores da Slipa. Ele fala que é uma frase que eu sempre levo muito, que ele fala que o palhaço é a menor distância entre duas pessoas. Ele fala isso. E uma vez eu estava em Porto Alegre, tentando fechar um espaço para fazer a apresentação do meu espetáculo. E aí o dono desse espaço falou: ah, legal, aqui nesse nosso. Era um bar que tinha um teatro no fundo. Aqui é um lugar que, quando vem palhaçaria, a galera vem muito, a galera curte muito, ultimamente anda tendo cada vez mais. Daí eu falei para ele assim, eu disse, pois é, né? Pior que palhaço está um pouco na moda agora, muita gente está fazendo palhaço. E ele me falou uma coisa muito, ele falou assim, mas sabe que eu não acho que seja moda? Eu acho que o universo, às vezes, ele conspira com algumas coisas. Quando o universo precisa de alguma coisa a mais, ele conspira para que essa coisa apareça cada vez mais. E ele falou assim que ele acha que no momento que a gente está vivendo, o palhaço ele traz um frescor e uma leveza que cada vez mais a gente está precisando do palhaço. Então, talvez por isso que o universo conspire para que cada vez esteja surgindo mais. Porque é isso, né? O palhaço ele te traz, ele te permite falar coisas, permite as pessoas ouvirem coisas que às vezes a gente não ouve de outras pessoas, né? Quando a Uhum. gente está na rua e às vezes não está nem fazendo espetáculo, está ali vestido, às vezes eu estou pronto de palhaço, fico um tempão conversando com as pessoas, né? Já muda a relação, né? Interagindo com as pessoas. E é engraçado porque tem uma pessoa que te olha, ela vê que tem um cara com o nariz vermelho, maquiado, ela sabe que é uma pessoa ali atrás, mas ela compra sem pensar em comprar. Ela começa a conversar com você como palhaço. E você já Uhum. começa a responder para ela dentro da brincadeira e ela entra nesse jogo sem ela perceber que ela entrou. Ela não pensou, ai, vou brincar com esse palhaço. Não. Ela olha aquela pessoa como se fosse. É um ser, é um palhaço que está conversando comigo. Isso Uhum. é essa proximidade que se fala. Então, eu acho que quando a gente tem que. Essa coisa do que dizer para as pessoas, eu acho que se você está disposto a se aproximar do público, a querer falar as coisas, a levar, a colocar as suas emoções à prova, acho que o palhaço é muito importante, né? Uhum. Porque ele trabalha com isso, ele trabalha com a gente fugir um pouco dos nossos medos. A gente tem muito medo na vida, né? Muito medo. Não posso Sim. fazer isso, não posso fazer aquilo. Se eu fizer isso é errado, se eu fizer aquilo outro é errado. E o palhaço faz, né? Se eu quero pular na piscina, eu pulo.
sabe? Ah, não, imagina, vou pular nessa piscina, que vergonha, sabe? Então, e às vezes a gente precisa, porque se a gente vive uma vida de só não, talvez em algum momento, em algum lugar, eu preciso colocar isso para fora. E o palhaço está aí, né? Ele está no picadeiro do circo hoje, ele está na rua, ele está no teatro, ele está no hospital, ele está no orfanato, ele está no asilo, porque também tem essa vertente muito forte hoje do voluntariado, né? Cada vez mais. Então é muito. E às vezes você pode, daqui a pouco, fazer um curso, uma coisa, e nem seguir na carreira artística. Mas aquilo vai servir para você se entender também, entender esse outro lado e perceber o quanto você pode se divertir. Não fazer os outros rir, mas se divertir com você. Que legal! Eu lembrei agora que você estava falando antes de uma história, você fala de lembrar uma outra história que aconteceu com esse espetáculo que foi em Teresina, no Piauí. Oba! Que a gente foi apresentar numa zona rural. Então era uma zona muito isolada, eu não lembro a cidade agora, o nome da cidade, porque não era em Teresina, era uma cidadezinha do interior do Piauí, numa zona rural. E lá estava tendo uma quermesse. Uma quermesse devia ter umas 6, 7, umas 8 barraquinhas. Tinha a igreja, onde estava rolando ali uma novena. E aí o meu espetáculo ia ser depois da reunião que teve pós-novena. E eu cheguei, montei tudo, as crianças ficaram enlouquecidas, em volta, e eu já pronto, maquiado, as coisas montadas, e eu já, tipo... Porque daí é complicado você conter as crianças. Daqui a pouco o menino que estava ali, ele devia ter uns 11, 12 anos, ele não era pequeno já estava me azucrinando. Eu já tinha pegado no pé dele também várias, e daí ele eu falei assim, senta aí que já vai começar. Ele falou, não vai não. Como que não? Depois da reunião tem o leilão ainda. Eu digo, leilão? Tem o leilão. Aí eu fui conversar com o pessoal da produção, o pessoal, eles não tinham nos avisado, mas é rapidinho, eu acho, o leilão. Aí você vai ter que esperar o leilão. Eu falei, mas eu tô pronto, ficar aqui o leilão. Eu digo, bom, eu vou ficar caminhando, então, para não ficar parado, para as crianças não ficar muito em volta de mim. Eu vou brincar com o pessoal das barracas. Aí comecei a caminhar, brincar. E aí começou o leilão. Quando o leilão começou, era aqueles leilão de rural mesmo. Então, tinha uma mesa com melancia, com bolo, com cesta de frutas, com coisa, para arrecadar dinheiro para a igreja. Ah, legal. E o cara do leilão começou. Boa noite, vamos leiloar o primeiro item, que é esse doce não sei do que. Começamos com R$10. Eu olhei aquela mesa cheia de coisa, eu pensei, cara, eu vou ficar aqui mais 1h30. Aí eu peguei, cheguei assim, falei assim, aí eu cheguei assim, peraí, ninguém vai dar lance assim. Posso ajudar só um pouquinho? Ah, meu Deus, o microfone dele. E aí eu comecei a fazer o leilão. Só que daí eu assumi o leilão. Ele não pegou mais o microfone. E eu comecei a acelerar. Só que daí também foi uma faca de 2 gumes. Porque daí eu comecei, as pessoas gostaram daquilo e começaram a dar muito lance. Muito. Eu começava a fazer umas disputas assim, eu dizia, o João deu 15, a senhora não vai. A mulher dava 16,50. Eu digo, você vai perder para ela? 18. E eu sei que eu fiz o leilão inteiro. Eu fiquei quase 45 minutos fazendo leilão, leiloando tudo, brincando. Foi um espetáculo. E aí, quando acabou, eu ainda tive que ir para o espetáculo. Mas daí o que foi bom é que eu estava com o público na minha mão. Todos eles já tinham intimidade comigo, porque eu tinha feito leilão com eles ali. Já eram meus BFF de anos já, porque um jogo de 40 minutos. Então o espetáculo foi maravilhoso, porque tinha já uma publicidade. Eu estava já não aguentava mais, morto de cansado. Imagina. Quase 2 espetáculos, mas foi muito legal a experiência. Assim. Acho que eles nunca tiveram um leilão que nem aquele. Gente, o palhaço tomou conta do leilão. E é legal que você falou, tipo assim, chegou um palhaço e eu acho que o pessoal vai dar os lances, né? É um palhaço mesmo, R$1.000, tem certeza, né? Não, eles foram, porque eu tenho certeza, assim, não é querer, mas eu acho que muitas pessoas deram mais lances porque entraram na minha brincadeira. Porque eu comecei a provocar, então tinha pessoas que já iam comprar para ajudar a igreja, e aí começava, o cara dava 17,50, o outro 18. Eu digo, não, você vai perder para ele, a senhora vai perder para ele. E aí ficava, e eles foram. Nossa, foi muito, assim, foi uma loucura. Essa foi também uma aventura muito boa. Ai, gente, que gostoso! É muito legal ouvir essas histórias de palhaço e muda o registro do cotidiano, né? Isso é muito doido, assim. Uma vez, assim, eu saí de casa, eu compartilhando a minha, né? A entrevista é sua, mas é porque eu me lembrei do que você falou. É um bate-papo, é uma troca. Papo. Uma vez eu saí de casa, eu só tava maquiada, eu não tava nem com o nariz colocado, eu coloco o nariz aqui, né, no pescoço, e quando for pra
pra eu virar realmente falar como o meu alter ego, Bizuca, aí eu me transformo, beleza. Mas tava aqui, eu tava dentro do carro, de passar aqui, saindo de casa, passar na rua, a galera para, dá tchau. Falei, gente, em que outro momento que isso acontece? Que as pessoas olham pra você e se sentem abertura pra dar um sorriso, pra dar um tchau, né? Porque no dia a dia a gente anda na rua, a gente não olha no olho dos outros, a gente não cumprimenta. Agora você anda de palhaço, existe uma abertura, né? Existe um olhar para o outro, assim, é como se você realmente tivesse disposto, né? Tivesse ali. E mais do que você estar ali, as pessoas também ganham uma outra presença, né, com você. Isso é muito gostoso mesmo. É aquela menor distância entre duas pessoas que a gente estava falando, assim, é isso mesmo. Eu gosto muito de fazer essa coisa de chamar o público, de antes de começar, de conversar, de brincar. Isso é uma prática que quem faz palhaço às vezes é muito legal, assim, você botar o palhaço e ir para a praça, sem ir para apresentar alguma coisa, ir para lá, para sentar do lado de alguém, conversar, comer uma pipoca, sair, fazer, porque você é isso, você percebe uma abertura e você começa a criar repertório também, né? Enquanto Uhum. essa sua persona. E essa coisa de a gente viajar é muito legal, porque também tem esses diferentes públicos, né? Imagina, pô, é um palhaço fazendo um leilão lá no interior do Piauí, numa zona rural. Eles não recebem muito palhaço lá, né? Sabe? Uhum. Às vezes você está apresentando uma pessoa que está vendo pela primeira vez, né? Você está indo assim, ou você ir para a Bahia, você ir para o norte do país, assim, você apresentar. Então você tem experiências assim de públicos diferentes, que às vezes é isso, você está acostumado a apresentar em São Paulo, tem uma coisa. Aí você vai levar o mesmo espetáculo lá para o Acre, para Rio Branco, você vai ter outra recepção, vai ter que ter outra piada. Mas aquela piada que funciona em São Paulo não vai funcionar lá. Né? Então você tem que também já ter dado entender o lugar que você está, né, para poder brincar com uma referência local, com o que é, com o tipo de humor, não é? É muito o diferente um lugar do outro, né? E aí entra aí o jogo de cintura, né? Você vai colecionando experiências, conhecendo jeitos e acho que vai aumentando teu repertório também, né? Assim, imagina a riqueza que você ganha, né? De trocar com pessoas diversas, assim, deve ser ótimo. Muito, muito. Com o meu primeiro espetáculo, aquele que eu pulei na água, eu participei de um projeto uma vez que foi Banzeirando o nome, 2010 isso, que eu desci o Rio Madeira de Porto Velho até Manaus de barco durante um mês. A gente desceu de barco apresentando em comunidades de beira de comunidades ribeirinhas. Olha só. Então, o barco parava, às vezes chegava numa comunidadezinha pequena, e eram quatro trabalhos diferentes. Tinha esse meu espetáculo, tinha um outro palhaço do Rio de Janeiro, um outro que era humorista e palhaço de Manaus, e um outro que era do Acre, de Rio Branco. Ele tinha um personagem que contava causos em cordel. Então, algumas cidades a gente ia para a praça, fazia todos eles juntos, alguma a gente ia na escolinha, que juntava as crianças que vinham de barco de vários lugares. Ali talvez foi o maior choque cultural que eu tive, assim, né? Porque eu saí lá do Rio Grande do Sul, nessa época eu ainda morava lá, para ir lá para o norte, morar no Rio durante um mês, dentro de um barco, parar em Uhum. lugares que você subia um barranco, chegava e tinha meia dúzia de casinha e pessoas que moram num lugar no meio do nada. E foi muito louco, assim, entender esses outros públicos, entender essas pessoas que muitas vezes nunca tinham visto. Como assim parou um barco que desceu um monte de palhaço, um monte de artista, né? E quando você tem esses choques, assim, você começa a entender também essa grandiosidade do nosso país e quanto o nosso trabalho precisa ser aberto, né? Não, se eu Uhum. fiz um espetáculo, eu posso fazer um espetáculo aqui com todas as características de São Paulo, mas às vezes ele cabe aqui em São Paulo, ele vai caber lá em Fortaleza, ele vai caber em Maceió, ele vai caber no Tocantins, do quanto eu acho que o palhaço tem essa abertura, né? De estar, quando ele Uhum. chega, ele se apropria do espaço e ele começa a fazer parte daquilo ali, né? Nossa, mas isso é maravilhoso, porque acho que troca, não é só para quem tá fazendo, não é só para o palhaço, né? Mas também para essas pessoas que estão vivendo a troca, né? É recíproco. Esse choque, esse momento de troca, de estranhamento e de encontrar um lugar comum, eu acho que é para os dois lados. Isso é maravilhoso, né? E que é muito legal que você fala que é possível para o palhaço. Porque num espetáculo, muitas vezes você vai trabalhar com uma linguagem, essa linguagem é uma dramaturgia fechada, não vai ter essa abertura. Agora, o palhaço, ele tem essa versatilidade que é muito bacana, né? Assim, desse tipo de espetáculo que você está comentando aqui com a gente. Mas. E aí mora uma grande potência, né? Uma grande beleza, assim, do trabalho do palhaço.
do ator palhaço. E acho que isso responde ao que você perguntou lá no início, né? Assim, por que por que o solo? Por quê? Porque às vezes é isso. Você precisa ter esse trabalho debaixo do braço para poder vivenciar essas experiências, né? Às vezes, Uhum. lógico que é muito legal de trabalhar em dupla, em trio ou em coletivo. Uma coisa não anula a outra, mas às vezes a gente precisa ter outras experiências também, precisa ter se colocar à prova, né? Eu gosto muito, acho que sair da nossa zona de conforto. Muito legal. E faz parte do trabalho, né? Você fica na zona de conforto, começa a coçar, não começa a dar certo. Vai coçando, alguma coisa tá errada, não tá legal aqui. Por isso mesmo que eu acho que o meu espetáculo nunca para. Eu tenho um colega que sempre fala: Nossa, mas você já trocou de novo. Eu digo, você nem deixou muito tempo para experimentar. Eu digo, mas não sei, já me veio uma outra ideia, eu já quis colocar. Já. Tipo. É isso, pra que economizar também, né? Assim, se tá pipocando, se tem criatividade, pra que economizar, né? Joga com isso mesmo. Acho que tá aí a riqueza do palhaço, aí que tá a graça do seu trabalho, né, em específico também, que é uma escolha que você tem, né, de não manter sempre o mesmo número. Você quer versatilizar o seu trabalho, trazer o que tá ali emergindo, né, o que tá na ponta ali para ser compartilhado. Isso é muito bacana. Tanto que os meus próximos projetos, né, de espetáculo que eu tenho, assim, tipo, são mais trabalhar uma outra pegada, mais uma dramaturgia, uma outra coisa com o Berinjela, colocar ele num outro registro. O trabalho da pandemia, porque como você mesmo falou, né, o meu espetáculo ele depende do público. Então, na Uhum, pandemia, eu não tive como fazer live com ele. Não teve, eu uhum. tentei, mas eu digo, não rola, não tem como, não, sabe? O E aquilo ali, tempo, né, da sabe? interferência. Essas coisas que teve uns editais para gravar o espetáculo, eu até tentei, mas eu digo, sabe, não vai, ele é outra coisa, assim. E aí eu comecei a brincar com vídeos. Comecei a fazer uns vídeos, assim, lá, aproveitando fazer o merchan, quem for lá no Instagram, Isso, Berinjela, faça. no YouTube tem uns videozinhos, umas brincadeiras, uns reels lá, uns TikTok. Eu comecei a brincar com a Ouvi. linguagem audiovisual. E a Uhum, linguagem audiovisual me trouxe ideias de pesquisa, de espetáculo, de um novo trabalho, de me colocar numa outra coisa mais cênica, assim. Porque daí também é isso, eu tenho esse espetáculo, eu tenho o Grande Pequeno Circo, que, que ele é um espetáculo mutante, que eu posso ir mudando, e ele é um espetáculo de interação, de rua mesmo, de ser ou eu posso ser contratado, ou eu posso não ser, eu posso hoje pegar ele aqui para a praça e montar e passar o chapéu. Ele é esse uhum. espetáculo. Eu também posso ter um outro trabalho agora, que é um trabalho mais elaborado, daqui a pouco um trabalho que tem uma outra pegada, e que onde eu posso estar experimentando berinjela em locais diferentes, assim, em energias diferentes, né? Então, acho que a pandemia me trouxe muito essa ideia também, assim, né? De vamos experimentar outras coisas, assim, para poder ter Legal. mais de um trabalho na mão para você, enquanto artista, e também para você poder oferecer e ter essa vertente diferente de trabalho. Legal. E que você é legal que você consegue explorar isso com o Berinjela, né? Olha só quantas Sim. possibilidades, né, que você encontra com o seu palhaço, assim, né? Isso é muito bacana, assim. E, bom, eu acho que a gente conversou bastante, foi um papo muito legal, credo, né? Aquele papo de final, assim, mas eu gostaria que você reforçasse para o pessoal, assim, porque eu dei uma fuçada no seu Instagram e me parece que tem até lançamento, assim, coisa para sair, é isso mesmo? A verdade, tem mesmo. Na verdade, já era para ter saído, mas eu tô com uma preguiça de editar. É tanto É, tá material. trabalho. Não, é que, bom, quem está assistindo aí, quem for assistir, segue lá, Berinjela Traquinas no Instagram. Tem também no YouTube, mas o YouTube tem pouco vídeo, tem mais vídeos que eu fiz ano passado. Eu estou mais agora no Instagram. E eu vou lançar aí uma websérie mesmo, que é o Largado e Palhaço. Aham. Eu digo que é um reality show websérie, né? O material já está pronto, mas é que está faltando tempo de sentar e, e editar o material. Mas em breve vai sair já, aguardem, são 4 episódios aí. O Berinjela participando de uma websérie aí, Largado e Palhaço, e passou por Largado alguns e perrengues. palhaço, Passou por o alguns palhaço perrengues numa ilha suicida. deserta aí, foi abandonado numa ilha deserta e passou por alguns perrengues, mas vocês aguardem que em breve sairá. Que bacana, vou ficar de olho. E quem tá assistindo aí fica de olho também para conhecer. E Samir segundou com SD. Nem lembro como é que é o segundo agora. Segundou com S. Pô, essa minha série de vídeos foi. Eu digo para as pessoas que foi. Eu juntei minhas maiores paixões, o palhaço e o pagode. O Ali palhaço foi minha maior realização. muito bacana. Veja lá no Instagram também. Se você quer saber como você começar a sua semana, tem uma sequência lá de vários. Como começar melhor a sua semana. Muito bom.
Segundou com S de Samir, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter enriquecido o festival aqui com a sua presença, com o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, você é inspiração, assim, de verdade, é muito prazeroso para mim, assim, né, aqui, entrevistando, batendo papo com você, é um prazer imenso conhecer a tua jornada, ouvir sobre o teu trabalho, e acho que enriqueceu muito o Litoral em Cena. E para quem não assistiu, assista o espetáculo do Samir, O Grande Pequeno Circo. É isso? O Grande Pequeno Circo do Berinjela. Viu, gente? Que vale super a pena para vocês conhecerem. Principalmente, assim, tem a Judite lá, que vocês não podem perder. Tem a Judite, não perca a Judite, gente, que tá até hoje, meia-noite tá rolando. Então, Samir, você gostaria de fazer algum agradecimento antes da gente fechar essa live, falar alguma coisa? Fique muito à vontade. Agradecer principalmente você, né, por esse bate-papo aí. Espero conhecer você pessoalmente em alguma oportunidade. Como é que é o nome da palhaça mesmo? Bijuca Chica Tripa. Olha aí, então eu também espero conhecer a Bijuca Chica Tripa aí, fazer uma dobradinha com o Berinjela aí em breve. Olha só. Quero agradecer demais o festival, fiquei muito feliz mesmo com a seleção e poder estar aqui participando, poder estar nesse bate-papo, essa conversa. Espero realmente, numa próxima oportunidade, poder estar pessoalmente, estar aí para a gente poder estar trocando. Acho que estamos vivendo um momento que parece que as coisas estão voltando, né? A gente já olhamos um horizonte lá na frente e acho que talvez ano que vem a gente possa estar presencialmente aí para poder estar fazendo essa troca, essa conversa. E é isso, quero agradecer demais a organização do festival, que está muito bom, muito legal. Eu assisti os outros bate-papos, assisti alguns espetáculos, não consegui todos, mas acho que é muito importante esse tipo de ação, né? A gente não deixar morrer. A gente tá aí, a gente não pode estar no presencial, descobrimos o online como uma ferramenta, às vezes a gente fica naquela, mas será, vai ter... É isso aí, a gente tem que fazer, a arte precisa estar em todos os lugares, precisa estar nessa conversa, precisa estar no vídeo, e a iniciativa de fazer força para que isso aconteça é maravilhosa. Aproveitar desses incentivos que tem para trazer outros artistas, ajudar a gente nesse momento que a gente sabe que está muito difícil, que tudo parou e que mesmo voltando agora, a gente não sabe como que vai voltar, ainda está olhando para os lados, e agora? E agora, o que eu faço? Né? Então, agradeço demais aí, espero que esse seja o início de um contato aí, vamos ainda conversar muito aí no futuro. Maravilhoso. Estou ansiosa já para esse encontro e quem sabe, né, para que você retorne aí no presencial, trazendo. Eu vou pedir para tu traz uma oficina pra gente, que a gente vai colar lá na tua oficina. A gente cola no espetáculo, na oficina. E muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, viu? Um prazer imenso trocar com vocês. E fiquem aqui com a gente, porque às 7 horas tem outra entrevista aqui com o grupo Nômade, da Caravana dos Pássaros Errantes. Então a gente se vê às 7 horas. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e tchau!